Estamos iniciando mais um Cybercast, esse que é o podcast da Cyberfly. Hoje na presença, então, do meu grande amigo, parceiro de longa data, Ariel Tarigo. Ele que é o pai da Keila, da Manu, do Caleb, esposo da Bruna. E então, Ariel, seja bem-vindo. Primeiro podcast da vida? Primeiro. Olha aí. Ó. Obrigado. Valeu mesmo pelo convite. O ano passado tu já convidou, né? Quando eu fiz a prova lá, tu convidou. E eu disse, eu não... Tenho vergonha de falar, né? Tipo, não vou falar. E daí, tipo, o cara aceita vários desafios na vida, né? Daí eu digo, mas por que não falar, né, cara? Por que não falar, tipo... Vou lá. Vai acontecer o quê? Tipo, mais do que de rir do meu jeito, não vai acontecer mais do que, de repente, não conseguir colocar as palavras certas, né? Mas, né, o cara não tem faculdade, não tem esse estudo aí, mas não sou um leitor, né? Um cara, né? Mas eu vou falar do meu jeito, sem querer agradar ninguém, sem querer, tipo, fazer Mas bonito. Esse é o caminho. E os episódios mais bonitos que saem é quando a pessoa vem de peito aberto e fala aquilo que sente no coração. E eu acho que você é esse cara, né, que está nessa fase, nesse momento de vida muito filosófico, está pensando bastante nas nossas conversas daquele dia, né? Mas que momento importante, né? E o quanto de pessoas será que a gente vai poder ajudar falando, de repente, você nessa simplicidade, então, né? Que você se propõe a falar. E daqui a pouco a gente vai gravar e vai colocar isso na internet e, se Deus quiser, um monte de gente vai ouvir. E se nós conseguirmos mudar uma cabecinha, para mim já tá 100%. É bem essa a ideia, né, cara? Isso aí. Mas olha só, Ariel. O que acontece? Eu me lembro, assim, eu me preparando para ter essa conversa contigo, eu estava buscando na minha memória quanto tempo faz que eu te conheço. E daí eu me lembro, nós lá no Estadual, lá no Engenho. Eu não me lembro se... Essa das antigas, eu puxou lá da... Eu me lembro de nós ter brigado junto a favor, agora contra, graças a Deus, eu não me lembro, mas nós gostávamos de uma confusãozinha, né? Gostava. E aí, cara, então nós estamos falando de... Eu tô com 38 anos, eu tô falando de 15... Eu tô falando de 20 anos atrás, né? Uhum. Nós éramos guri, né? E, cara, a primeira pergunta que eu queria te fazer é: como que você se enxergava naquela época? Quem que era o Ariel naquela época? Era rebelde, eu me sentia bem sendo rebelde, sendo, tipo, vida louca, né? Tipo, sou vida louca, né, cara? Hoje eu sou pai de família, né? Sou trabalhador, sou cara honesto. Mas na época eu me sentia bem sendo vida louca e eu gostava, assim, tipo, daquela ideia de eu não vou ser escravo dos outros. Até minha tia que faleceu, ela sempre falou, né? Tipo, que eu sempre falei quando era pequeno, assim, eu sempre falei: não vou trabalhar por um salário mínimo e não vou aceitar eles me mandar. E eu era rebelde. Bem rebelde. Não aceitava. E tu acredita que essa rebeldia, ela vem de que momento da tua vida, assim? Como que você se transformou num cara... Porque para você chegar a um adolescente rebelde, deve ter acontecido muita coisa, né? Então eu vou dar uma puxada lá atrás, assim, tentando meio que resumir, mas falando um pouco da história, assim, né? Eu sou criado em vila, digamos, né? Lá no Petrópolis, desde a época jogando fliperama, né? Na rodoviária. E cresci junto com a gurizada, assim, eles cheirando cola, cheirando tiner, e eu junto. Só que eu não cheirava, não usava. Eu ficava junto com eles loucos de tiner, e eu junto com eles e entrava na viagem deles, mas eu não usava. Porque eu entendia que meu pai e minha mãe sempre me deram educação, sempre me ensinaram que não era por ali o caminho de usar droga, né? Então eu cresci no meio dos vida louca, sendo mais um vida louca, mas sem usar droga. Sem usar droga. Não usava droga até os 18 anos. Mas então eu cresci no meio deles e com essa ideia de que não vou trabalhar, não vou aceitar eles me mandar, e de que forma que a gente vai chegar, tipo, num lugar que a gente quer sem trabalhar. Qual é a forma mais fácil
mais fácil, entre aspas, né? A forma mais fácil para nós que tava na vila, tipo, no meio, né? Que seria o crime, né? Só que o crime era diferente de hoje em dia. Hoje em dia o crime é a facção que se diz, né? E na época não existia facção. Tipo, na época a facção era do bairro, era nós, aquele né? Tipo, timinho ali era que... nosso time que daí nós era rebelde, né? Então daí eu cresci no meio deles ali e sempre, tipo, tendo voz ativa, né? Sempre tendo, tipo, um certo respeito entre eles e respeitando eles também. Não aceitava nada para ninguém, né? E daí cresci nesse meio ali, até que chegar ali pelos 17 anos, onde a coisa começou a ficar um pouco mais séria, né? Começou a ficar um pouco mais sério, eu já tive umas ideias, comecei a colocar em prática os pensamentos, né? Então daí me envolvi em assalto, fui preso 3 vezes, fui internado 3 vezes também. Daí a primeira vez que eu fui preso com 18 anos, sem usar droga, não tinha usado droga, mas estava preso na cadeia lá, acusado de assalto, acusado de latrocínio, que eu não tinha nada a ver com latrocínio, mas assalto, isso realmente a gente incomodava, né? Daí lá dentro do presídio eu conheci a galera, digamos, né? E até o cara que me apresentou a maconha lá dentro do presídio já morreu. E, né, tipo, que tá nesse caminho, infelizmente, né? Mas ele não queria meu mal, o cara, ele não tava me ajudando, me deu maconha e tal. E eu vi e me viciei lá dentro, sabe? Dentro do presídio me viciei na maconha. Porque eu vi que quanto mais eu fumava, mais... Tipo, eu ficava zen, tipo, não tava dentro do presídio, ficava de boa, né? Chapado, né? E quando eu começava, tipo, bater aquela deprê, né? Começava a pesar, assim, a cadeia, ia lá e fumava maconha. Então eu saí do presídio viciado em maconha. Viciado de maconha e com os contatos, que os contatos era do tráfico, né? E daí acabei me envolvendo nisso aí de tráfico, né? E daí, na época, a gente não existia facção, então, só que a gente também era respeitado, porque se é qualquer um, tu desse uma droga para vender, o que ia acontecer? O viciado vai lá e te toma a droga, né? Tipo, então, a gente tinha um certo respeito, uma certa consideração no bairro e a gente conseguia fazer o movimento. Então, daí, tipo, saiu de assalto, foi parar no tráfico. E aí, o tráfico começou a ganhar um dinheirinho, só que assim... o que tu planta, tu colhe. Eu vendi, não era um cara ruim, eu acho que por isso que Deus teve misericórdia de mim. Eu vendi e conversava com os viciados, tipo, saia dessa, tipo, saia dessa vida e tal. E os outros, tipo, os outros traficantes, eu via que eles culachavam os caras, e eu puxava eles para conversar comigo. Só que eu não fumava crack, só fumava maconha, né? E aconselhava eles, e daí um certo dia eu digo, mas vou experimentar isso aí para ver o que dá, né? E eu sei que eu comecei a fumar, era 8 horas da noite ali, mais ou menos, 8, 9 horas, fui parar, era 3 horas da tarde do outro dia. Eu virei a noite inteira fumando, tipo, porque eu tinha daí a droga, né? Então daí tudo o que eu ganhei com a venda ali do tráfico, eu perdi tudo, porque me afundei e fui internado daí 3 vezes para parar de usar. 3 vezes para parar de usar. Fui internado a primeira, saí e daí voltei, fui internado a segunda, saí e acabei voltando de novo. Daí a terceira vez, daí fui parar no fundo do poço, tipo, cheguei a mexer em lixo para fumar crack, tipo, procurando lata. Não era para catador, não. Era catar uma lata para me fumar. Eu queria fumar, tipo, tinha droga na mão de madrugada procurando e não achava em lugar nenhum, né, cara? Então eu cheguei bem no fundo do poço. E daí me separei, tipo, a ex-mulher não aguentou, não tinha como aguentar o cara louco de droga, não tinha como aguentar. E aí fui pra rua, tipo, na rua, assim, não morava com ela, também não morava com a minha mãe, também não morava em lugar nenhum, tipo, um dia, uma noite numa boca, um pouco dormia na mãe, um pouco num amigo, sabe? E era onde dava. Era essa correria. E ali eu tinha 23 anos. Só pra terminar o raciocínio. E daí fui internado com 23 anos. Daí cheguei lá internado pela terceira vez esquizofrênico. Sabe o que é esquizofrênico, né? O cara fica aéreo, né? Sim, fica totalmente fora do compasso. Fica aéreo, né? Fica aéreo, vê coisa, escuta coisa era tipo assim, vamos botar um chapo que nunca mais passou, não passava. Tipo, tu dormia e voltava e aquilo ficava, tipo, não saía mais de mim lá. Desregulado. Tava totalmente desregulado. Então daí ali, vamos botar ali uns 5 dias de internado, assim,
dentro de um louvor, dentro do louvor, esse se eu chorava. Não, fica tranquilo. Dentro de um... Ô, Ariel. Dentro de um louvor, assim, da capela, né? Daí começou a voltar o raciocínio, assim. Tipo, o que eu tô fazendo, né, cara, da minha vida com 23 anos? O que eu tô fazendo da minha vida? Tipo, o que eu tô fazendo? Olha o estado que eu tô no fundo do poço e o que eu tô fazendo da minha vida? E daí ali Deus me deu mais uma chance. E voltou o raciocínio, assim, tipo, não, eu vou fazer o que tem que ser feito, vou sair daqui, vou ficar aqui o tempo que for, que daí era 9 meses, a primeira vez eu fiquei 1 mês, a segunda vez 6, daí a terceira eu digo, não, vou ficar aqui o tempo que for e vou mudar de vida, né? Já não tinha mais nada, na rua não tinha mais nada por mim, não tinha mais nada. Daí fiquei lá internado os 9 meses, saí, e quando eu saí, com 23 anos, daí eu conheci a Bruna, e a Bruna tinha 15 anos. 15 anos. Daí conheci a Bruna, e a Bruna com 15 anos, tipo, era a mente totalmente diferente das outras pessoas do meu convívio de antes, né? Tipo, foi a pessoa que eu pedi a Deus, digamos, né? Quando eu estava internado, assim, eu orava para Deus e pedia uma mulher bonita que fosse de Deus. E quando eu saí, tipo, Deus deu, assim, uma mulher bonita, linda, mas, né? Tipo, eu até pensei, será que vai me dar a chance, né? Tipo, mas não custa tentar, né, cara? Uma coisa que eu aprendi digamos, no passado, né? Eu me lembro que uma vez nós fomos num assalto, eu e um amigo, né? E a gente ficou naquela, será que vai dar certo ou não? Será que vai dar certo ou não? Daí a gente só indo para saber, né? E a gente foi e deu e não deu, porque, né? Mas enfim, eu dei o peitaço, fui com os peitos na Bruna e deu certo, né? Com 15 anos. E ali daí foi a virada de página na minha vida, né, cara? Foi onde... Quando tu tava lá naquele momento lá, né? Que eu acho que a gente se coloca nas situações difíceis, né? Mas obviamente que geralmente quando a gente toma essas decisões, e eu também vivia a rebeldia, eu acho que na nossa geração os pais, eles nos educavam, foram assim, meu pai e minha mãe me educaram super bem, mas foi uma geração rebelde, porque a grande maioria dos nossos amigos, até se tu parar para pensar, dar pau de carro. Eu era dessa turma, rebaixar carro, fumar cigarro, né? Aprontar, pular muro de colégio, brigar. E eu sempre digo que se revirarem meu passado, vão encontrar essas coisas. Porque nós era uma geração que queria ser meio livre, né? Meio vida louca. Tanto é que na época nós só escutava Racionais, né? Racionais foi... Cresci escutando Racionais, daqui a pouco Sabotagem, Facção Central, Edinaldinho tu nem ouve falar hoje em dia, né? Tipo, umas músicas RZO, né? E a gente vivia escutando isso aí, né? Não existia WhatsApp, né? Não existia celular. E era um incentivo também, né? Porque daí a gente se empoderava, aquelas letras lá, porra, nego drama, né? Cara, a gente escutava aquilo lá, você automaticamente, sem ter o conhecimento do que a gente estava fazendo, digamos assim, porque nós não tinha consciência, nós éramos guri. E aí, obviamente, tinha uns que eu, por exemplo, eu não cheguei no momento, assim, de ir no fundo do poço, né? Nesse nível que nem você disse, de ir para droga e tal. Mas a gente aproveitou, fez bagunça e tal, bebia pra caramba. Mas era porque os pais, cara, por mais que eles nos dessem educação, nós éramos meio rebelde, né? E essa rebeldia, quando ela é convertida também em prosperidade, veja bem, né? A gente tá aqui falamos antes, fora de começar a gravar, né? Nós estivemos do lado de lá na bagunça e estamos aqui agora na parte boa. Então, quando ela é convertida, é canalizada em energia do bem, também acontece, né? A força que tu usa, tipo, do mal, né? E a pergunta que eu ia te fazer é se existia algum vazio, assim, naquela época que tu tentava preencher. O que tu, te recordando, assim, né? Cara, eu acho que da minha parte era muito essa rebeldia de querer ser independente, de querer fazer as coisas pela minha própria cabeça, sem depender de ninguém.
Acho que era mais ou menos isso que acontecia na nossa cabecinha, né? O que tu te recorda, assim? De vazio, né? De vazio é louco, né? Porque de vazio, né? Eu era muito rebelde, assim, na questão, tipo, que eu queria ficar rico, né, cara? Eu assisti aquele filme lá, Fique Rico ou Morra Tentando. Tipo, de uma forma ou de outra, o cara tinha que correr atrás, né? Então, não sei se tinha espaço para vazio. Acho que bebida, bastante bebida, né? Porque eu não usava droga, mas eu bebia, né? Bebia bastante vinho e bastante futebol, né? Não sei se tinha tanto vazio, né? Hoje em dia tem muito... Acho que questão de vazio, acho que hoje em dia o que deixa muito vazio é esses telefones, né? A pessoa fica ali trancada em Instagram e Facebook e WhatsApp e se perde bastante, né? Vendo a Na vida nossa época, bonita eu não dos sei outros, se... né? Na nossa época, a vida aparentemente perfeita, porque não é, né? Nossa época, eu não sei se tinha tanto depressão que nem existe hoje, né? É. Eu acho que não existia. Mas eu me lembro que a gente tratava, tipo, não, amanhã vamos estar em tal lugar, por exemplo, no Engenho, tu falou do Engenho, né? Vamos estar no Engenho, né? Amanhã nós estávamos tudo no Engenho, tudo o pessoal reunido ali, né? Era divertido, né? Foi uma fase legal. Antes de me envolver com o crime, tipo, na infância, brincar de se esconder na rua, tipo, né? De caçar passarinho no mato e, nossa, tipo, foi uma vida massa. E o fundo do poço, né? Você falou que encontrou o fundo do poço. Eu encontrei. E sabe, né, que existem várias teorias que dizem, né, que o fundo do poço, ele, tu pode olhar para ele com um duplo sentido, digamos. Ou é aqui agora eu cheguei no fim do poço, eu tô pronto para partir para a próxima, ou eu tô no fundo do poço, ou seja, eu já tô aqui onde não tem mais como cavar mais para baixo, né? Agora então também já que eu tô tudo ferrado, eu vou tentar tudo para sair daqui. E tu acredita que foi em que época mesmo? Foi nesta internação, nessa última, que tu chegou no fundo do poço? Foi na última. Eu já tinha conhecido a palavra de Deus antes, porque quando eu fui internado a primeira vez ali, antes de ser internado, antes já tinha conhecido a palavra de Deus. Já tinha sido batizado no Espírito Santo. E daí, quando eu fui internado, a primeira vez eu não fui batizado nas águas, mas a segunda vez eu fui batizado na Assembleia de Deus. Eu não sigo placa nenhuma de igreja. Na verdade, eu nem tô indo na igreja. Mas eu tô crendo e acreditando mais em Deus do que nunca, né? Sem colocar os pés na igreja, tipo, é louco, né? Mas jamais vou dizer para alguém não vá na igreja, porque a igreja, tipo, é um lugar onde me ajudou e onde ajuda muitos e é uma porta de entrada boa, assim como tem a porta maconha, a porta de entrada ruim, a igreja, tipo, né? E falando de fundo de poço que tu comentou, para mim eu cheguei no fundo de poço, tipo, né, mexer em lixo, fundo de poço, ficar esquizofrênico é fundo de poço e ser internado, né? Ser internado, fundo de poço. Só que internado eu cheguei em um estado assim que eu deitei na grama, na beira de uma lagoa para morrer. Deitei, tipo, eu vou morrer. A dor que eu senti, não sei se era por causa de droga que tava sem, mas a dor que eu senti, tipo, eu vou morrer. Eu deitei ali na grama, ali, tipo, vou morrer. E me deu convulsão também, tipo, o crack exterminou. Eu não tenho foto minha do passado, mas eu sei que eu era bem magrinho, tipo, dei um emagrecido por causa das corridas, mas era bem seco, bem perdido, né? E quando eu tava no fundo do poço na rua, é que nem tu falou ali, eu não tinha vontade de sair do fundo do poço. Meu sonho era diferente do de agora. Meu sonho era, tipo, soltar um carro forte. Era esse o sonho. Tipo, vou virar grandão, vou, tipo, no crime, soltar um banco. Era esse o sonho, né? E aí, que nem tu disse, essa coisa foi canalizada para outro lado, essa força, né? Só que daí, graças a Deus, eu não fiz nada disso, porque no crack tu não consegue, tipo, bolar um plano concreto, tal. Até fiz uma vez uma caminhada, mas só de fora do ar, e fui, coloquei tudo em prática, mas ainda bem que eu não fiz nada. Ainda bem que não e era deu sozinho, certo. porque não ia dar nada certo, era só a viagem da cabeça, né? Mas então não ia dar certo. E daí quando eu fui internado, eu não queria sair. Era cada vez eu ia afundar mais, ia morrer, ia ficar louco, ia continuar na vida mendigo, assim como eu vejo alguns amigos meus de hoje, eu vejo amigos meus da época que estão mendigo, outros morreram.
Poucos que conseguiram, tipo... Fazer a volta poucos, e tá... E eu agradeço aos meus pais que acreditaram em mim e peço perdão porque o tanto que eu fiz sofrer, né? Hoje eu sou pai, eu sei que, imagine um filho naquele caminho sofrido, né? Sofrido. E aí, eu, né, agradeço aos meus pais que acreditaram em mim e pediram internação. E eu fui internado e graças a ele, lá dentro, quando eu tava lá no Creta também, internado lá, eu não queria mudar. Até cair a ficha. Quando caiu a ficha, eu digo, bah, o que eu tô fazendo? Daí que caiu a ficha. Eu digo, não, agora... Daí ali foi o fundo de poço. E lá no Creta eles ensinam, assim, que o fundo de poço, tu tem que cavar, né, cara? Tem que cavar, tipo, pra colocar uma estaca, né? Que nem tu vai fincar um palanque. Então tu cave e coloque lá. Porque se tu maremar, tipo, cavar por cima, colocar um palanque, ele vai virar. Então por isso que às vezes a pessoa, tipo... né, não consegue dar a volta, dar uma caída e acha que aquilo ali não é o suficiente e vai de novo, né? E é isso que acontece. É verdade. Né? E isso aí que acontece. Então foi graças aos meus pais que eu consegui, graças a Deus, né? Meus pais foram usados me colocar internado para dar um estralo mental e dizer, bah. E quando eu saí, quer ver só quando eu saí que eu tava internado? Para ver como realmente o cara muda, né? Assim, se o cara, em primeiro lugar, Deus tem que me tocou. Daí quando eu saí, eu digo, não tenho nada. Tinha só um Chevette 77 lá, tipo, que eu vendi, sabe? Foi só o que sobrou. Tava lá jogado, não tinha mais nem documento, tava feio, né? Daí eu saí sem nada, comecei a trabalhar de servente de pedreiro, depois fui trabalhar de carpinteiro, e eu daí, como sou de venda, né? Pegava os ingressos antecipado, do tipo da Resumo, assim, comprava os ingressos antecipados, vendia na frente das festas, e daí comecei, tipo, trabalhar, digo, vou trabalhar. E aceitei isso aí de me colocar na situação de começar do zero e um passo, um degrau de cada vez ir subindo, né? E a Bruna comigo, né? Tipo, eu não tinha nada para oferecer. Ali era uma menina bonita e eu, né? Hoje até pararam, mas um tempo atrás dizia, ela tá contigo, de repente que tem dinheiro. Mas que dinheiro? Se a gente começou lá, eu tudo queimado com a regata velha rasgada, né? Tipo, do zero. Na verdade, eu me lembro... E ela acreditando em mim. Que você se agarrou, na verdade, na Bruna, né? E de se ver assim, eu não posso perder essa menina, né? E eu saía, eu me lembro que eu trabalhava de servente de pedreiro e saía do serviço e morava com a mãe no começo ali, né? Antes de alugar a casa com a Bruna. E daí saía do serviço e ia lá na ESA, não sei se é ESA ainda o caminhão do lixo hoje em dia, não sei se é ESA. Acho que não, mas eu sei. Mas eu ia lá na ESA pedir emprego, tipo, eu queria trabalhar no caminhão do lixo. Eu queria trabalhar lá, por causa que eu achava que para mim ia ser bom ficar correndo na rua do que tá fechado no escritório. Para mim não ia ser bom. Queria trabalhar na ESA, correr na rua. E o salário na época não era ruim, e até hoje não é ruim. Mas daí eles diziam para mim, vem a semana que vem. E eu ia semana que vem. Eles diziam, vem a semana que vem. E eu ia semana que vem. E daí, vem a semana que vem, eu ia, mas nunca me pegava, né? Não contrataram. Não é para mim. E daí, daqui a pouco, morando com a mãe ainda. Não tinha alugado a casa com a Bruna. Morando com a mãe ainda. Daí, comecei, tipo, querer dar uma recaída, sabe? Assim, na cocaína. Peguei uma bucha de cocaína para vender, não sei, não me lembro, assim, tipo, quanto que era, mas vamos colocar ali uns 300 real. Vamos colocar uns 300 real. E daí, eu digo, não vou, dessa vez não vou me envolver com crack, vou ficar só na cocaína, eu não vou usar. Tu vê como é que o cara faz. O inimigo tenta, né? E daí, me envolvi com aquilo ali. E daí, digo, vou fazer uma viagem pro Paraguai, né? Vou fazer uma viagem pro Paraguai. E fui com o Saramelo, né? Saramelo. E muitos falavam mal dele, mas ele conhecia meu passado e ele sempre me dando conselho bom, tipo, me dando conselho bom. Eu sei que eu vim do Paraguai até aqui jurando para mim, eu vou chegar lá, vou pegar aquilo e vou jogar no lixo. Vou jogar fora. Primeira coisa que eu vou fazer é jogar fora, porque eu não quero, tipo, minha vida mais isso, eu não quero mais, tipo, um dinheiro amaldiçoado desse jeito, eu não quero mais isso pra minha vida. Cheguei na mãe, a primeira coisa que eu fiz foi pegar aquilo ali, os 300 real, que na época para mim fazia falta, mas não me fez falta porque Deus me colocou, tipo, eu precisava. Peguei aquilo ali, joguei, abri o vaso, joguei fora, digo, não quero mais isso. E me libertei e nunca mais... Daquele dia em diante, nunca mais nem... a mão. Nunca mais, nunca mais usei, tipo, nada, nunca. E a Bruna,
Eu sei porque tu já me falou disso, que, né, ela é até hoje a tua parceira, tá junto contigo ali, e ela foi a pessoa, né, que te estendeu a mão nesse momento. Assim como a minha mulher também, né? Engraçadas histórias que elas são parecidas, porque eu também tava, digamos assim, num momento bem difícil da minha vida, que era só beber e fumar e fazer festa e sem propósito, né? E quando eu conheci minha mulher, a gente disse, vamos começar do zero. E agora até, né, nasceu meu guri a semana passada, sexta, parabéns, mas sexta-feira passada, tu vê, né, o terceiro filho, né? E a gente construiu isso junto, e vocês chegaram onde chegaram junto, né? Foi uma pessoa que não te abandonou. E falando de pessoas, né, que não abandonam, e eu vejo que eu já vivi, já tentei ajudar muita gente também que está tentando se libertar das drogas. A gente faz esse papel, né, de aconselhar e tal. Mas a maior dificuldade de uma pessoa que quer voltar para a sociedade, que independente do que ela fez, independente do que ela do fundo do poço que ela cavou, a maior dificuldade dela é voltar e chegar no meio de uma cidade, por exemplo, largar ela ali na praça de vacaria e dizer, agora você fez tudo isso aí, agora para que lado tu vai? E nesse sentido, eu vejo que quem acaba estendendo a mão são poucos, né? Sim. E é justamente esse ponto que faz a pessoa dizer assim, eu não vou conseguir, e aí ela volta de novo para o ciclo. Quem foram as pessoas, além da Bruna, que te ajudaram, que te acolheram? Já falou do teu pai e da tua mãe, quando você voltou assim? Tu tava falando, eu tava lembrando de um amigo ali, né? Eu tava pensando num amigo ali, que depois eu vou falar nele, né? Mas respondendo a pergunta, assim, quem acreditou em mim foi a Bruna, né? A mãe dela, nossa, a mãe dela, tipo, ela me viu e eu conversei com ela e ela não me julgou, sabe? Eu já abri o meu passado para ela e ela me aceitou, tipo, me acolheu e sempre ficou do meu lado, minha sogra, né? E eu não dava muita bola porque a sociedade falava, não dava muita bola. Então eu morava com a mãe, daqui a pouco eu aluguei uma casa, eu e a Bruna alugamos um apartamento no centro. Pessoa, tipo, daí eu aluguei um apartamento lá no centro, não sei se eu consegui pagar, mas eu prometi pra Bruna, eu queria dar o melhor pra ela, né? E daí fomos pro apartamento no centro ali. Daí comprei um carro, financei lá em 48 vezes, acho que é, né? É, né? E daí quando tava aquele carro ali financiado ali, um amigo ajudou, o Pablo me ajudou na parte burocrática que precisava, né? O Pablo me ajudou na parte que ele trabalhava no banco na época. Acreditou em mim, né? E aí, quando eu comprei o carro, tipo, nossa, agora é traficante, tipo, de Gol, né, cara? Tipo, né, o louco agora é traficante mesmo, né? E eu me lembro que na época até alguns policial, tipo, me perseguiram, assim, sabe? Que hoje eu me dou super bem com eles, com esses ali que me perseguiram, que eles viram que não, né, que eu realmente mudei. Mas na época, para eles, eu não julgo eles, porque eu trabalho deles e ficaram de olho, né? Tipo, até minha própria avó perguntou, será que ele não tá traficando? Será que ele não tá aprontando de novo, né? Então tu é julgado, né, cara? Então eu comprei o carro e ali apartamento alugado. E quer ver um detalhe, assim, quando eu tava, uma coisa que eu queria colocar, depois vou voltar na pergunta. Quando eu tava, nós morava no apartamento ali, eu me ajoelhei para Deus e pedi uma casa. Assim, igual eu me ajoelhei para Deus e pedi a Bruna, uma mulher bonita de Deus. E Deus me deu a casa, né, cara? Ele me deu a casa e me deu ela. E outras coisas que eu pedi para ele, eu peço e Deus dá. E isso é bíblico, né? Sim. Isso é bíblico, que tu pedir com fé. Tipo, eu não sei a palavra exata do versículo e tal. Mas também na Bíblia tem assim, tipo, para tu não apontar o dedo pro outro, né? Não apontar o dedo pra pessoa. Eu tenho um vizinho ali que muitos apontavam o dedo para ele, que eu tava pensando nele. Muitos apontavam o dedo para ele, ele não muda, ele não pá. Na Bíblia também tem essa parte que fala que não tem pecado que atira a pedra, né? E quem que vai tirar a pedra no cara, né? Para julgar tem vários, né? Para estender a mão. Se eu sou mais um acusando ele, ele não tá, né? Mais um botando pilha, falando mal dele, virando as costas para ele. Eu, tipo, aceitei ficar do lado dele, conversar com ele, ele tá mudando de vida, tá trabalhando. Então, vamos voltar para a tua pergunta ali, né? Mas ali,
os que estenderam a mão é poucos, né, cara? Poucos. Mas tem os cara, tem vários. Tem vários que te julgam, a sociedade em si te julga e o cara nem pode, tipo, julgar eles por julgar, porque é natural, né? Tipo, o cara tá ali na rua, se chegar perto da minha casa é ladrão, tipo, né? O cara não pode julgar eles por julgar. Às vezes estão na defensiva, às vezes nem é por maldade, né? Mas teve os que me julgaram, teve os que me estenderam a mão e as pessoas, tem várias pessoas boas aí. Sim. Eu acho que o que tu falou ali de fé e de pedir para Deus e a mulher e pedir para Deus a casa, na verdade você acreditou na tua fé, né? Você pediu com fé, porque Deus ele te dá. Como se estivesse conversando com Deus. Ele te dá. Ajoelhado, tipo eu e Deus conversando, assim. E ele é tão legal porque ele te mostra na frente, né? Parece que tu tá olhando, parece que tu tá vendo a tua casa, o teu carro, as coisas ali. Mas, na verdade, ele te dá o caminho, né? Quem constrói é o cara. E dentro de um caminho do bem, assim, fazendo as coisas certinho e tal, eu sempre falo para todo mundo, é inevitável. Você vai ter o que você desejar. Que tu acredita, né? E você acredita, você vai ter. É possível. E existe até uns exercícios para isso, né? Que hoje eu assisto uns vídeos ali, eu vejo que tem uns exercícios para isso. Tipo, tem os corredores que fazem, os atletas fazem, né? Eu não sou atleta profissional, mas eu já fiz isso, tipo, visualizar, assim, tipo, tu visualizar uma coisa assim. E isso realmente acontece. Acontecer, né? Tu visualizar aquilo ia acontecer. E isso, antes de eu saber que existia esse exercício, eu acabei fazendo em oração para Deus. E aí, cara, me conta, porque essa parte eu não me lembro de você ter me contado. Quando que entra o esporte na tua vida? O esporte, assim... O esporte não foi o que mudou minha vida. Não foi o que mudou minha vida. O que mudou minha vida foi Deus. Na tua fé? Espírito Santo, uma força, Jesus, tipo, né? Que mudou minha vida. O esporte, eu acho que para mim, ele é uma... Plus. Ele é uma coisa que me ajudou, tipo, é uma coisa de Deus que largou para mim, tipo, ó, vai continuar nesse caminho, mas eu vou te entregar isso aqui, então, né? E o esporte ensina muita coisa para a vida do cara, muita coisa. Quando eu tava com a Bruna, como que entrou o esporte na minha vida, eu tava com a Bruna morando lá no apartamento. Daí comecei a jogar futebol. Lá no passado eu jogava futebol, mas quebrei meu tornozelo jogando bola, então e tava nas drogas, nem pensava mais em futebol, né? Mas tava com a Bruna ali, fui jogar um futebol um e outro nos horários e acabei pegando gosto. E a Bruna sempre me incentivando, não, tu trabalha, é bom que tu tenha esse momento e tal. Eu falei, não, vamos jogar futebol. E daí comecei a jogar futebol. E daí daqui a pouco veio o Corona, né? O Corona, daí antes de vir o Corona, daí comecei com o kickbox. Comecei kickbox, fui em duas lutas, gostava do kickbox. Então daí era futebol e kickbox. Daí veio o Corona, daí parou o futebol e parou o kickbox. E aí comecei a correr na rua. E comecei a pegar o gosto pela corrida. Só que a primeira corrida que eu fiz foi... Eu queria fazer 5 km, queria ir lá de casa, até lá o rodeio e voltar. Não consegui, tive que parar não me lembro, o Trentinho. Na volta, acho que deu uns 4 km, tive que parar, comprar uma água e tive que ir caminhando embora, não pude. E a dor nas pernas no outro dia. Tipo, exaustivo, né? E daí sei que fiz outras corridas, até que chegou um ponto que eu digo, né, consegui fazer os 5 km, eu vou acelerar. E vou dar a volta lá pela rodoviária, que dá 6 km, lá de casa dá a volta, dá 6 km. Me larguei. Daí, só que forcei, né? Cheguei em casa, vomitei, passei mal e disse pra Bruna, nunca mais eu vou correr. Nunca mais eu vou correr. E eu sei que daqui a pouco tava eu de novo correndo e peguei o gosto e não consegui mais parar. Daí lá em casa tem uma piscina, né? Daí um dia eu digo, vou nadar 30 minutos sem parar. Vou nadar 10, né? Comecei com 10. Vou nadar 20, daqui a pouco vou nadar 30. E nadei os 30 minutos sem parar. Só que no cachorrinho, a piscina é pequena, não tem como tu dar abraçado na piscina. E eu sabia nadar na abraçada, mas não é o nado crawl que fala, o nado técnico, é uma nadada que hoje eu sei que se chama nado de aproximação, que salva a vida uso, tipo, né, cabeça erguida. Daí eu nadei no cachorrinho os 30 minutos, só que cada vez que eu cansava, eu descansava na braçada. Só que eu descansava, tipo, 2 braçadas, acabou a piscina. E na minha cabeça,
eu sabia nadar bastante, tipo, nadei 30 minutos sem parar, então, imagina, eu vou nadar um monte, né? Daqui a pouco, daí eu comprei uma bicicleta, e daí nadei ali um dia 30 minutos, peguei a bicicleta, pedalei ali, não tinha um relógio para marcar, mas vamos botar ali, pedalei mais uma meia hora e corri mais uns 5 quilômetros. E peguei o gosto por aquilo. Só que na minha cabeça eu sabia nadar. Eu sei nadar. E daí eu disse pro Buiú. Aí o Buiú, né? Claro, Buiú. Buiú, vamos fazer um Ironman, né? Um meio Ironman que se chama, né? O 70.3, vamos fazer um simulado aqui na cidade. E ele mais louco que eu, vamos. Sim, Buiú louco. Vamos, então vamos. Só que tanto eu quanto ele, os dois sem nenhuma conhecimento de hidratação, de técnica, era tipo só do jeito que veio, vai. Mas não é errado também, do jeito que veio, vai. Às vezes, hoje eu vejo que o esporte ensina, se o cara vai esperar pelo tempo certo, às vezes tu nunca vai fazer uma coisa. Sim. O dia tu me convidou para vir aqui e eu não vim, né? Esperando por um momento perfeito. Momento perfeito, hoje, se eu não viesse esperar pelo momento perfeito, de repente nunca mais vem, né? Não, e se você não começar... Daqui a pouco a vida passa e, tipo, tu esperando pouco tá com 60 anos, preocupado com os outros vão falar. Exatamente. Fale o que quiser. E às vezes os outros não estão nem aí pra não tu. Não, E o cara tá preocupado. É o cara com o cara mesmo, né? O cara é uma coisa de o cara encarar o medo, né? Tu vê, o cara tinha... Eu, pra mim, vim aqui, eu encarar o medo do desconhecido. Só que se o cara encarou medo de assalto, encarou medo de tráfico, encarou medo de uma prova grande... Por que eu não vou encarar um medo de vir aqui, sendo que hoje eu sei que é para fazer o bem para alguém? Eu sei que alguém pode tocar em alguém, né? Se que nem tu falou, tocar num só, para mim, tipo... Já estamos... Né? A conta paga, né? lucro, né, cara? Então daí fomos eu e o Buiú, pedimos licença ali pro Fernandinho. Ele fez os contatos lá no Glória e fomos lá nadar. Cheguei lá nadar. Digo, agora vamos nadar 2 km, que é o 70.3, é 1.800, né? Dos 3.900. É. Vamos nadar 1.900 metros, que vamos 2 km, depois nós vamos pedalar 90, depois nós vamos correr 20. Tu lembra que nós passamos de bike no dia que tu e o Buiú estavam fazendo que tu... Sim. Nossa, tu passou com uma nave por nós. Vocês estavam de moto. De moto, né? Mas tu vê a nossa fé, né? Tipo, vocês estavam de mountain bike ainda, né? Eu acho que estavam, né, com uma mountain bike, não era speed. Mountain bike. Vocês fizeram 90 km de mountain bike, né? Nós estávamos de mountain bike. Daí fui lá nadar. Sei que daí eu cheguei na piscina, engraçado, né? Cheguei na piscina e digo, não, vou nadar da forma que eu descansava no cachorrinho na piscina, né? Vou nadar na braçada, né? A piscina lá fora é 50 metros, né? E eu não tinha noção que era 50 metros. Mas daí ali na hora eu fiquei sabendo, digo, o tamanho de 50 metros. Ter que ir e voltar 20 vezes nessa piscina, como é que eu vou fazer isso? Tá, daí sei que eu nadei uns 25 na braçada. Uns 25 metros, vamos colocar na braçada. E já caiu na água, eu garanto que afoito, metendo bala. Caí na água, 25 metros, vamos botar a metade da piscina. Nossa, tava infartando, né, cara? Digo, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, né? E o Buiú sabia a técnica de nadar. Então ele dava um tirão, voltava e parava ali. E eu daí me imaginei numa prova. Eu digo, eu não vou botar os pés no chão nunca. Eu vou ficar firme aqui e vou nadar isso aqui até o fim. Até dar os 2 quilômetros. É 20 batidas, vai e volta. E cachorrinho ali, né? Então eu digo, na abraçada eu não consigo, porque eu vi que eu não conseguia. Eu vou ficar no cachorrinho. E daí voltava e contava. 1. Só que daí é tempo que vai. Ia e voltava. 2. Meu Deus. Eu não sei quanto tempo levou. Então eu sei que foi tempo. O Buiú tinha terminado os tiros dele lá, ficou me esperando lá. Só que eu digo, não, vou ter que fazer isso aqui, não vou botar os pés no chão. E fiz. Só que sem noção nenhuma de hidratação, né? Ainda bem que não deu câimbra a nós. E daí peguei uma bicicleta e se larguei pedalar 90 quilômetros. Fomos 45 até o... Pra frente do Baião lá? Fomos até aquele Baião, então não chegou a dar 90, deu uns 88. Não, pro Penderico, né? Vocês foram lá no Penderico. Isso. Fomos até lá. E voltemos. Daí chegamos ali e ele sabia pedalar. Eu não sabia pedalar. Eu nunca tinha pedalado, tipo, já não sabia pedalar, não tinha noção nenhuma, tipo, de pauleira, né? Me larguei e eu voltando, me arrastando, tipo, mal, né, cara? E a mulher dele ainda acompanhou nós, levou o Red Bull, Gatorade. Mas nem se compara como que tem que ser hidratação, né? Depois mais pra frente, fui aprender hidratação.
Mas digamos que nisso aí que levou 10 horas, tu passou por nós, que era uma moto lá de speed, né? E eu me arrastando de mountain bike, né? E o Buiu também já tinha terminado o mountain bike na frente, me esperando lá em casa, que era o trato. Daí cheguei lá, pá, me esperando, fomos correr. Mais 21. Mais 21 quilômetros, nós três. Eu sei que lá pelo quilômetro 15, mais ou menos, ele dizia pra mim, eu não aguento mais, eu vou parar. Eu digo, não vamos parar. Não tem parar. Vamos até o fim, né? Olha até onde nós vimos. E ele, não, vamos até o fim, então. Daí terminamos caminhando. Nós caminhamos ali uns 3, 4, 5 quilômetros para terminar os 21 quilômetros. E chegaram em casa moído daí. Chegamos em casa de noite, começamos de manhã cedo, levamos o nosso dia inteiro. O dia inteiro. Se fuder. Mas eu fiquei sabendo depois daquele efeito de vocês lá até... E daí no meio do caminho ele falou para mim, depois ele falou para mim, daqui uns dias nós vamos até o Pelotas correndo, né? E daí passou uns dias, eu peguei e me larguei até o Pelotas. Eu me lembro que você foi até... Fui até o Pelotas. Fez 42, não, né? dá 36 lá de casa até o Pelotas, não dá 42. E daí... Aí um amigo foi me buscar lá de carro. Eu me lembro que eu passei, depois quando eu vi o feito de vocês lá, foi bem ali na entradinha da Macena, nós estávamos uns 4, 5, e eu digo, gurizada, então, né, eu vi, o Buiu tava junto contigo. Tava só eu. Eu digo, começaram a pedalar, né, nós tava na época que nós tava bem afinadinho na Speed, né, E aí depois, de noite que eu fui ver que vocês tinham feito esse feito, mas foi o dia inteiro pelhando, né, em função de piscina e corrida. Sim, mas foi massa. Porque daí, quer ver, quando a gente fez aquilo ali, eu me lembrei da prova que existe, né? Antes de fazer esse feito, vamos colocar assim, né? Eu me lembrei dessa prova do Ironman, que eu vi quando era pequenininho, quando era pequeno, não sei quantos anos eu tinha, mas eu vi no Globo Esporte essa prova. Eu vi essa prova e daí eu olhei aquela prova e digo, mas eu consigo fazer isso aí. Eu pequeno, né? Mas não tinha como, né? Daí que eu me desafiei, tipo... Eu consigo fazer isso, porque lá de pequeno tu vê que o cara tem dentro de si que tem uma força que eu consigo fazer, e daí se tu acredita que tu consegue. E eu me lembrei disso, eu consigo fazer e vamos fazer. E fizemos, né? Só que no meio do caminho eu pensei assim, meu Deus, é impossível fazer uma prova do Ironman. Eu pensei, porque é impossível, como é que a gente vai fazer o dobro disso? De que forma que a gente vai fazer o dobro disso? Não tem como, tipo... Mas, isso acontece comigo também. Tu lembra quando eu comecei a fazer meu desafio da minha idade vezes 10 quilômetros? Eu fiz 330. Tá lá no... 380 ano passado, né? E aí... você pensa, né? Quando o quilômetro 1 e 2 são os mais difíceis, né? Porque você fica contando daí, tipo 380 quilômetros, falta 378 ainda, né? Eu uso isso hoje. Antes eu não pensava, mas isso eu uso hoje. E aí... Mas, cara, você vai criando força e eu acho que a maior... Para mim, pelo menos, o meu maior aprendizado dessas longas distâncias que eu faço é o seguinte... O 380 é uma consequência, né? Eu tô com essa meta, é lá o final do caminho. Só que nas primeiras vezes eu ficava só com a cabeça no final, entende? E agora eu comecei a aproveitar o caminho, entende? Eu aprendi a fazer isso também. E agora eu sei que eu vou chegar lá. Eu só vou fazer o meu gerenciamento de energia. Independente, se eu ver que eu tô muito mal, obviamente, eu vou suplementar mais, vou comer mais, vou diminuir, de repente, a velocidade que eu vou fazer. Por exemplo, eu cheguei a fazer 32 de média já, né? Sim. Na última vez ali, ano passado, tava mal, mais gordo e tudo mais. Eu me contentei com 28,5 de média. Mas tá ótimo, 28. Vou fazer 380 quilômetros, né? Pegamos bastante vento e tal. Mas tá tudo certo. Pega subida também. Pega 4.000, né? Vai dar mais ou menos. Então, e aí a pergunta que eu ia te fazer é o seguinte, né? Qual foi o dia que tu percebeu que o impossível, sabe, o não dá para fazer, é só uma coisinha que tá dentro da tua cabeça ali, é só uma palavra. Daí a gente fez eu e o Buiu, né? E daí eu digo, mas eu vou fazer essa prova aí, 70.3 eu vou fazer. Só que o meu sonho mesmo era fazer a prova grande, essa do Ironman, né? Que é o full que fala, né? Eu vou fazer o 70.3. E aí o Buiu me apoiou e disse, vai. E daí eu digo, eu vou. E me inscrevi pra prova.
E me inscrevi, faltava 6 meses já para a prova. Me lembro. Eu não tinha bicicleta, não sabia nadar, porque eu fui nadar no cachorrinho. Como é que é nadar no mar no cachorrinho? Tu não sai do lugar, né? E daí conheci o Edir também. E eu não sabia que existia planilha de treino, não sabia. E o Edir daí me apresentou um planejamento de treino aí, tipo, não, tu vai fazer, hoje tu vai pedalar, amanhã tu vai nadar, depois tu vai correr e tal. E tu vai parar com a academia ainda, né? Pra ele era o que tinha que ser feito pra tu, que eu era mais fortinho um pouco, né? Sim, perder peso e faltar pouco. Então comecei a treinar. E daí não sabia nadar, fui lá pra Pati-Pati e fui lá e comecei a treinar. E já estava inscrito pra prova, não tinha como voltar atrás. E aí, no nado ali, chegou uma hora que eu digo, não é pra mim, não vou conseguir, não tô conseguindo acertar o nado crawl. Só que eu também não desistia, tava focado, tipo, não, de repente eu não consigo, mas também não vou desistir. E tava colocando o planejamento do Edir ali. Até que o Edir disse, ó, eu vou te apresentar o meu professor, que é o Felipe F3, lá tem uma assessoria, que eu nem sabia que existia assessoria, F3, e tu vai seguir com ele, porque eu não... Chegou no limite. eu não sei mais o que te ensinar aqui. Tipo, ele tinha conhecimento de corrida, mas não de pedal e não de natação. E o Felipe F3 também é focado em corrida. Então ele me passava o treino, mas era virado em corrida. Não tinha pedal e não tinha natação. Ele é profissional em corrida. E aí eu no Instagram ali, mexi ali e tal. Arrumei um contato do Derek Afornali, que é lá de Curitiba. Daí mandei mensagem para ele e ele me deu atenção ali e me passou uma planilha de treino. Tipo, pá, que massa, né? E daí não parei com a academia, voltei para academia, porque ele disse para mim, ó, tu tem que fazer fortalecimento para academia, a gente vai fazer essa prova, falta 6 meses, mas tu vai treinar e vai conseguir. Daí me larguei para a prova. Treinei, cheguei lá na prova, meu objetivo era só terminar a prova, eu não tinha objetivo de fazer tempo, o 70.3. Daí fiz num ritmo confortável do começo ao fim. E a gente conversou sobre pedal antes. Meus pedal era péssimo, né? Tipo, 25 por hora. Tu lembra que nós falamos com o cara de Caxias aquela vez lá, que até ele brincou que o perigão ali que ele fez, os Ironman, daí até ele brincou, né? Que tu disse, vou fazer o Ironman. Ele disse, eu vou fazer o 70.3. Daí ele disse, tu vai fazer o feminino. Eu digo, mas é o filho da mãe, né? Eu digo, não, não é feminino, né? Não é. É uma brincadeira, né? Não, isso tem que levar a sério. Mas foi engraçado, né? Ele falou, tu vai fazer o feminino. E sabe que né? Mas foi, como é uma jornada de a gente conversar com um monte de gente, eu me lembrando agora, né? Falamos com ele de bike, de roda, né? A coisa vai ficando complexa demais, não é uma coisa simples, né? É muito difícil, meu. O Buiu até encontrei esses tempos dele, falou, viu como equipamento faz diferença? Eu digo, é verdade, por causa que pra mim não fazia diferença, meio que taquarizão, assim, de qualquer jeito, sabe? Qualquer tênis, corrida aqui lá no Pelotas com tênis que nem era de corrida. Daí fui pro 70.3 com uma bicicleta, uma Speed, comprei uma de 3, 4 mil e fui pro 70.3 e treinei. Eu sei que o primeiro treino de pedal, assim, eu fiz ali nos 24, 25 por hora e terminei mal, tipo, como é que eu vou fazer isso aí? Meu Deus, falta 6 meses. Só que eu não parei, treinei e fui e fiz. E quando eu fiz, eu digo, pronto, fiz o Ironman. E o Buiu só fazendo um cortezinho, tava lá te esperando, né, para bater palma, né? Chegando na prova, chegando na finaleira lá, quem que tava lá gritando lá, olhei o Buiu gritando, digo, meu Deus, o louco tá aí. Foi lá, ver, né, cara? Tirei o chapéu pra ele. Tava lá minha esposa, meus filhos, né? E daí digo, fiz então Ironman, não preciso mais. Só que não era, que nem diz o... Na segunda-feira o cara já... Nem diz o... ele tem um nome bem diferente, né? Eu não vou lembrar, o perigão ali. Não vou lembrar. Daí ele... Winston, nome diferente. Daí digo, agora não vou mais fazer. Pronto, terminei, acabei por aqui. Sei que passou uma semana, passou 2, acho que passou umas 3 semanas, bateu uma abstinência de treino, bateu um vaziozão, né? Que nem tu falou de vazio antes, aquele vazio de treino, porque eu tava focado, né, cara? Digo, vou voltar a treinar. Aí voltei, liguei pro professor lá, pro Derek, e digo, vamos treinar para fazer a prova do Ironman. Ele disse, só te aconselho a trocar de bike, que a minha era de uns 3 mil, vamos botar, né, uma Speed simplesinha. Daí, sei que corri atrás, comprei uma bike que para mim é uma bike de 13 mil, vamos botar. Coloquei mais uma roda de 2 mil, 15 mil. Mas ela vamos botar assim,
um Gol no meio, sabe? É tipo um Sim, Chevette lá no meio das naves. Tipo, as bikes lá, tu sabe, é 70, 80, 100 mil reais. 100 mil reais. Só que pra mim, aquela bike ali tá boa, tá? Eu tenho que botar uma roda. Mas eu acho que o equipamento ele já tá chegando quase no limite. Você já explorou, né? Agora o próximo passo é... Porque também tem disso, né? Você chegar a esgotar o negócio, né? Daquela bike ali, eu acho que tu já tirou até... Apertou ela. É que nem outro carro que eu tinha. Eu fiquei 10 anos com o carro. O Buiú disse pra mim esses dias, tu 10 esse carro, tu tá no louco. Esse carro se pagou, não tá na hora de trocar esse carro. 10 anos no mesmo carro. Eu digo, tá... Pra mim tava bom, não tinha defeito, só que por último começou a dar vários defeitos e vou trocar. Mas voltando para o assunto, né, da corrida, para não perder o fio da ninhada, né. Então daí fiz a prova do 70.3, comecei a treinar pro grande, pra prova grande. Daí ali ficou um pouco mais séria a coisa, porque aumentou os volumes de treino. Quando chega perto da prova, aumenta muito os volumes de treino. Então ali saiu o pedal de 150... Saiu o treino assim, ó, pedala 90, corre 30. Tipo, nossa, como é? Pedala... Eu andava esgotado, andava entregue, sabe? Tipo, andava me arrastando. E aí, daí também fui de atrás cuidar da parte da alimentação, para não nutricionista, né? Para não perder Sim. muito, para não perder músculo, né? Falei com a Letícia fez o que pôde ali, né, me deu alimentação, que é o que eu sigo até hoje. Até hoje, até esse dia eu falei com ela, disse, mas como é que tu não enjoa disso? Não, pra mim tá de boa. Vá granola e aveia, né? E daí me concentrei, digo, e vou fazer essa prova grande. E até falei pro professor, meu Deus, que treino mais difícil. Ele disse, ó, a prova é a cereja do bolo. Se tu aguentar os treinos, tu vai aguentar a prova. E eu daí foquei nos treinos, andava me arrastando, não respeitava muito intervalo de treino, assim, tipo, forte e fraco. Ele me passava a planilha, mas hoje eu fiz um treino de fraco, regenerativo. E no dia eu não respeitava, não sabia que... Não dava bola para a planilha, né? Só fazia o volume a hora que era... Fazia o que tava, mas não respeitava, tipo, era forte, tipo, tô mal, né? Não sei como é que não me deu lesão. Mas daí fui lá e fiz a prova. Fui lá e fiz a prova. Em 12 horas, meu objetivo era só terminar. Fiz em 12 horas. Tu fez o full, né? Fiz em 12 horas, meu objetivo só terminar Z3, vamos botar Z4 do começo ao fim, zona levinho do começo ao fim, tipo, confortável. E daí digo, parei, agora eu fiz a prova. Ai, quem disse que para? Meu Deus, quem disse que para? Agora eu parei, fiz a prova. Parei, só que daí passou 2, 3 semanas, liguei pro professor, digo, não, agora vamos de novo. O vazio de novo bateu, vamos de novo, né, cara? Agora tem que fazer abaixo de 12. Que daí seria, né, daí comecei a treinar. Só que daí os treinos totalmente diferentes do outro. Daí começa a entrar aqueles de explosão, né, de fazer... Treino difícil, treino chato. Não foi treino bom pra mim, foi treino difícil. Foi treino difícil por quê? Foi difícil pra mim, assim, porque eu já tinha feito, para mim, a primeira vez era o desconhecido. Não conhecia a prova dos treinos do Ironman, então daí fiz. A segunda vez bateu o tal de overtreino, né? Que bate tipo uma bad, vamos botar assim, de treino. Tipo, exagerado, né? Parece que passou do limite, né? Não aguentava mais treino. E tava seguindo a alimentação, só que tava fazendo os treinos de tarde. Olha, daqui a pouco eu vou chegar onde eu quero chegar. Tava fazendo os treinos de tarde. E de tarde, para mim, era difícil sair, às vezes, do conforto de casa e ir treinar. E era 2 lutas. Uma venceu o conforto, venceu o mental. E daí comecei a escutar Eduardo Marinho. Comecei a escutar ele. E concordo com as ideias dele, muitas ideias. Só que não eram as ideias que eu precisava ouvir no momento. Tu conhece a ideia do Eduardo Marinho? Ele não tem nada. Ele é zero... ambição, é um cara que é zero ambição, e eu acho massa, tipo, o cara viver sem muita ambição, só que nessa hora o treino tu vai ter que ter ambição para tu treinar, tu vai ter que ter força, garra. Então fiz aqueles treinos ali difícil, foi, né, embaçado. Daí fui para a segunda prova 11 horas, e fiz em 11 horas. Que é essa que tu fez agora? Não, a outra.
Eu fiz a Já, terceira. tu já fez 3 full, então. 3 full, é. Aí fiz a segunda em 11 horas. Fiz a segunda em 11 horas e sofri. Terminei mal, tipo, cansado. Terminei mal, não terminei legal. Tipo, tava mal, né? E digo, nunca mais vou fazer isso aí. Já era. Só que é a mesma coisa, né, cara? Só que é a mesma coisa. Eu falei que não ia fazer e voltei. Só que dessa vez foi diferente. Aí que eu quero chegar. Dessa vez foi diferente. Dessa vez eu descobri umas coisas diferentes, né? Tipo, eu comecei a acordar às 5h30 da manhã. 5h30 da manhã. Eu vi um dia, do nada, um podcast, o cara falando lá a respeito de um livro, O Segredo das 5 da manhã. E eu não gosto de ler, mas eu escutei o áudio sobre o livro e achei, vou fazer isso aí, essa experiência para ver o que dá. Comecei a acordar às 5h30 da manhã, 5h20. E É o ciclo circadiano que a gente fala, né? Que é o melhor horário para tu fazer essas palavras. O exercício bom é ir em jejum, inclusive, muitas vezes, né? E eu acordo de manhã bem cedo, tipo, acordo 5h30 da manhã, deixo um podcast, ou se não, umas ideias massa, que é o contrário do Eduardo Marinho, que eu concordo com a filosofia de vida dele, mas não me ajuda em treino, não me ajuda não dá o gás aquele lado e o cara corre atrás, né? Então, eu deixo de lado. E escuto hoje em dia as coisas massa que tipo, te eleva, né, cara? Então eu acordo cedo, fico escutando uma coisa, tomando meu café bem, arrumando café saudável, bem devagar, e aquilo vai te enchendo pro dia, né? Vai te enchendo e vai mudando toda a energia do dia, né? E esse ciclo que eu fiz a prova agora, domingo retrasado, chegou um ponto que eu pensei, meu Deus, tipo, tá fácil. Tá fácil, né, cara? Não, o professor não precisa escutar isso agora em mim, né? Eu não falei isso pra ele. Eu não mandava isso pra ele, nunca mandei isso pra ele. Tipo, tá fácil. Mas, tipo, tá fácil, não tô vendo dificuldade nesses treinos. Fui lá e fiz os volumes 150, vamos botar assim um treino de volume, 150 quilômetros. Tipo, de acordar de manhã, 5 horas da manhã, 5 e pouco da manhã, tomar um café e tal. E lá e faz um longão de 50 e poucos. E do outro de 11 horas, que eu tava indo contra, não tava me colocando, que nem tu falou, no pedal de 300 e poucos quilômetros, cara, pensando no final. Só no final. Eu ali nos treinos dessa prova que eu fiz de 11 horas, tava pensando, não tava me colocando no presente. E isso me deu até lesão, eu fui pra prova com lesão na panturrilha, não tava correndo, não tava mais correndo, porque tava com lesão na panturrilha, tava treinando só natação e pedal, na prova de 11 horas. Agora, nessa prova que eu fiz domingo retrasado, os treinos passou fácil. É fácil pedalar 150 km? Não é fácil, mas também não é tão difícil que nem era antes. E daí eu aprendi, tipo, a me colocar no momento. E quando tu tá pedalando, assim, tu nem dá bola, tipo, pro sol, pra natureza. Eu, pelo menos, tu fica olhando pro teu interior, assim, né? Tipo, uma meditação forçada, né? E esse ano, então, os treinos foi muito mais leve. Só que eu vi que eu tinha progredido. Sim, o cara se colocou, performou melhor. O cara performou, né, cara? Eu me coloquei no momento, né? Eu vi que eu melhorei no pedal. Minha corrida também deu uma melhorada. Minha natação também deu uma melhorada. Tipo, eu consigo fazer abaixo de 11 horas, eu pensei. Então, se eu fizer em 10 horas e meia, tá tudo certo, vou ficar feliz. Mas tem que fazer abaixo de 11 horas. Mas não posso me cobrar tanto também porque tem que curtir o processo, né? Tem que curtir o processo. Então, daí fui pra prova para fazer em 11 horas e meia. E daí, 2 dias antes da prova, eu fiz um treino no mar. E daí nadei bem no mar lá, bem pra mim. Tipo, pra mim tá bom. Nadei no pace de 1,59 a cada 100 metros. 1 minuto e 59 a cada 100 metros. Só que aqui da piscina eu nado a 2,10. Daí lá no mar eu nadei melhor. Eu vou me colocar mais pra frente junto com a galera, né? Junto com os um pouquinho mais forte. Daí nadei com eles ali. Nadei, pra mim foi bom. E daí quando eu saí pedalar, tipo, energizado, né, cara? Tô fazendo o que eu gosto. Quando eu saí, quem tocou na minha mão foi o Vinhal, né? Um cara que eu assisti vários podcasts dele, um cara que é profissional, né? Tu conhece o Thiago Vinhal? Já. Thiago Vinhal. Tocou na minha mão, dando energia, tipo, massa, assim, tipo, vamos curtir o processo, pá. Sabe? Tocou na minha mão. Eu cheguei a me arrepiar. E eu, tipo, me energizei, né, cara? Quando eu comecei a pedalar, assim, sabe? Ficou leve os pedal. Nossa, eu pedalei não sei quantos quilômetros chorando, assim. Botei o capacete, assim, botei o óculos, assim,
e olhando para frente, assim, chorando, assim, não sei quantos quilômetros. Tocado, assim, por uma energia massa pelo Espírito Santo, tipo, por ideias massas, tipo, ó, né, por estar vivendo uma coisa que um dia eu sonhei, de estar ali presente. Então, eu pedalei não sei quantos quilômetros chorando, agradecendo a Deus, assim, pá, e curtindo o processo. E digo, não vou nem olhar para esse relógio, tipo, vou ficar aqui nesse ritmo. Vou fazer só o que eu... Tô confortável, tô rápido, tô firme. Meu plano era fazer confortável e forte. Então, tipo, me sentia bem. Tô confortável, tô forte. Vou ficar assim, não vou nem olhar pro relógio. Aí lá para frente, fui olhar pro relógio, tava quase a 36, digo, não. Eu sabia que eu tava bem, digo, mas vou continuar nisso aí agora até o fim. Daí lá, faltando uns 60 quilômetros, quis dar uma dorzinha atrás do joelho, assim, esquerdo, daí eu comecei a fazer força mais com a direita, e da outra vez foi o contrário, né? Dessa vez a perna direita tava forte. Mas fiz um pedal massa que eu curti um processo do começo ao fim. E daí fui pra corrida... 42 de corrida. Fui, pedalei, nadei os 3 km e... Tu fez os 3.800 de nada, tu fez em quanto? 1 hora aí? Acho que 1 hora. O pace eu sei que deu 1,59. Dá 1h10, acho. Não sei exatamente. Nossa, rápido, né? E o mar tava bom? O mar não tava... No treino tava melhor do que no dia. E no treino foi engraçado. Não sei se de repente não vamos se estender demais contando detalhes. Mas no treino foi engraçado, porque no treino, assim, eu fui pro treino e daí eu fui com 2 relógios. Fui com esse relógio, que é da Garmin, e fui com outro da Apple, né? E da Apple eu sei que marca certo, e da Garmin tava em milhas. Tava em milhas pro mar. Nós já tinha ajustado. O Matheus ajustou para mim, o Mika também ajustou para mim. Um ajustou bike, outro ajustou corrida. E aí fui pro mar com os 2 relógios. Liguei os 2 relógios e me entrei no mar. Olhei lá no fundo um barco, digo, vou nadar até lá, aquele barco lá no fundo. Daí, faltando assim uns 300 metros para chegar no barco, comecei a me bater num monte de bicho, assim. Daí me espiei, né, cara? Porque o cara nadando na piscina não tem bicho nenhum, né? De que bicho que é isso, né, cara? Daí voltei. Fiz a volta, comecei a voltar. Digo, não, mas eu vou até o barco. Azar. Passei aquela bicharada, assim, me batendo naqueles bichos. Digo, mas que é isso, né, cara? Passei naqueles bichos no treino. Fiz a volta no barco. Fui olhar no relógio da Garmin, tava no braço esquerdo e o direito... O Apple. Olhei da Garmin, 700 e poucos metros. Digo, nossa, achei que tinha dado mais. E eu me sentindo forte. Só que tava em milhas náuticas. Nadei bem, né, cara? Achando que tava nadando forte. Digo, tô me sentindo forte. Nadei 700 e poucos metros. E daí, quando eu fui pra prova, eu tava confiante no pedal e confiante na corrida. E a natação, cara, treino em piscina, não fica tão confiante no mar, né? Não tem experiência no mar. Eu olhei lá 700 metros. Vou voltar esses 700 metros, vai dar 1.400 e vou terminar 2 km, olhando no esquerdo. Voltei 700, passei pelos bichos. Entrei mais, deu 1.400, entrei mais 300 para frente, olhando só nesse aqui. Voltei, fechou 2 km. Daí saí na areia, desliguei um relógio, fui desligar o outro, tinha dado 3 km. 3 km e 200, por aí 3 km e 300. Sim. Tava em milhas, esse aqui. E aquilo me deu uma confiança. Eu digo, né, cara, não arrumei o relógio. Mas aquilo ao mesmo tempo me deu uma confiança. Sim. Me deu uma confiança. Digo, amanhã, então, depois da manhã que é a prova, eu vou... Tu fez quase o nado inteiro. Fiz quase o nado num treino, né? Quase os 3.900, fiz 3.200 e pouco. E num pace bom de 1,58, que pra mim era bom. Eu na piscina eu não nado nem 1 quilômetro a 1,58. E no mar... É que o mar, por causa do sal, ele é mais leve. Por incrível que pareça, tu flutua mais, né? E eu acho que também por causa da roupa de borracha, eu acho que também não ajudado. E daí depois foi pro ciclismo 180 km, daí fez 35 de média. 35 deu, né? Daí me coloquei e digo, então, vou nadar mais pra frente, junto com os que são mais rápidos. Vou nadar mais pra frente. Só que daí o tempo tava nublado, não dava de enxergar as boias. E daí atrasou meia hora. Nesse esquema, eu já tinha tomado gel, porque eu digo, agora vai ser alargado. Eu tava lá pra frente. E os vão te atropelar, os que nadam forte, eles lutam por segundo, só que depois que eu fui entender. Eles se atropelam. Mas não tava nem... Digo, vou junto. Vou pra frente. Não chegava a boia. Daí adiaram mais pra frente a largada. Meia hora depois do previsto. Do previsto. Daí saiu lá aquelas... Tava nublado, tava muito... Então, a largada, na ida, no dia que eu treinei, foi mais fácil do que no dia da prova. Porque no dia da prova,
as boias eu já não enxergava tão bem quanto aquele barco que eu tava enxergando aquele dia, porque tava um pouco nublado. E tudo as pessoas, tipo, tu se bate. Então, na piscina o cara nada e respira pro lado. Então, daí lá eu tava respirando pro lado, daqui a pouco eu fui olhar pra frente e eu tinha ido nadado pro lado. Daí tive que voltar de novo pra linha. Então, na primeira virada lá, eu fui pro lado, voltei de novo, e na volta a mesma coisa. Saí... Fez um zigue-zague. Saí de novo e voltei. Daí fizemos uma volta na areia, tu nada pra frente, volta, faz a volta e entra de novo. Entra numa outra boia, faz um M. Daí fui na segunda e prestei mais atenção. Daí na segunda ida eu fiz certo. Daí. Acho que de repente já tinha clareado mais o dia, também enxergava melhor das boias. Enxergava a boia. E meu plano é, tipo, vou fazer a transição, vou sair do nado, vou sair correndo, quero, né, fazer a transição rápida e ganhar tempo nisso, né? Vou tentar fazer no 10 horas e meia. Que eu pensei em sair correndo. Quem disse que sai correndo depois de nadar 3 Só deu aquela amolecida lá. Perna mole, tipo, saí caminhando devagarinho, assim, hidratando, tomando água, hidratando. Aí peguei a bike, daí que nem te falei, né? Saí, tipo, bem no pedal, saí feliz no pedal, energizado, pedalei forte. E daí a hora que saí pra correr, todo mundo, tipo, eles chegam assim, eles treinam, eu tenho que treinar isso aí se eu quero fazer tempo melhor, né? Tem que treinar a transição. Mais perto da tua primeira, lembra que nós falamos que tu sentou, não, tomou uma sopa? A primeira transição, eu sentei, tomei sopa, me esquentei, tinha fogo, tava frio. Eu me lembro. Nossa, nós conversamos depois, né? Levei um tempão a primeira Quanto vez. Tempo deu de transição? Chegou a anotar, não? Ah, eu não me lembro, mas foi uns 15 minutos. Nessa agora? Não, nessa aqui deu 6. Os que ganham fazem 2. Dois. Que ganham. Nessa deu 6. Mas na outra, de transição, tipo, deu uns 15 minutos. Tipo, sentei, fiquei bem à vontade. Daí tinha uns caras apurando, que é da organização. Vamos, tipo, botando uma pilha. Sim, pra todos. Mas eu e os mais coroa, meio que... Eu também já eu tô com 39, né? Eu e os mais coroa, meio que... não temos com pressa. Vamos devagar, vamos no nosso ritmo. E dessa vez não, dessa vez eu fiz a transição certinho, 6 minutos, não é bom, mas também não é ruim, né? E saí pra correr. Aí saí, tipo, vamos botar assim, uns 100 metros, saí caminhando. Galera correndo, mas eu saí caminhando, assim, digo, vamos devagar. Deixa eu dar uma relaxada. Sei que é 42 quilômetros pela frente. Dos 180 de bike, deu 35 de média. 35 de média, 180. Digo, agora eu vou sair caminhando aqui na corrida, vamos sair, né, no meu ritmo. E daí um sai correndo apavorado, só que daqui a pouco eles estão tudo quebrado lá na frente. Não, mas da bike foi a parte mais massa pra mim. Porque na bike, tipo, eu passei uma galera, dá de ver, eu não cheguei a ver, mas dá de ver em que lugar que tu saiu, em que lugar tu chegou na bicicleta. Mas poucos me passaram na bicicleta. Claro, eu fiquei... Vários ficaram na frente, né? Vamos colocar assim. Mas é os que já saem na frente no nado, mas eles já estão lá na frente. Então é os profissionais, mais de elite, né? E é difícil pegar eles. Mas a galera que me passou no nado, eu passei tudo, assim, tipo... E passava por aquelas bikes, equipamentos que tu via, assim, 70, 80 mil reais, estavam montados em cima do pacote, né, cara? E eu ali com a minha bike ali, tipo, do meu jeito. E daí era massa que daí, às vezes vinham uns de atrás, tu via que era pedalador forte, assim, e vindo de atrás eu também não aceitava, e eles vinham e eu ia, e era legal, porque daí ficavam... Sabe? Tem que manter a distância, né? Não pode pegar vácuo, mas ao mesmo tempo tu formava tipo um certo pelotão, assim, uns 4, 5, 6. Daí o cara se anima pra andar, né? E daí, tipo, a bicicleta rendeu. Aí na corrida eu digo, vamos fazer então a corrida, sair caminhando ali os 100 metros, daí digo, sair no meu ritmo, acho que o primeiro, acho que deu uns 5,30, o primeiro quilômetro, troquei de relógio, daí corri com 2 relógios, né? Só eu mesmo. Porque eu gosto. Tu é apaixonado pelo Eu gosto desse aqui, né? Pra pedalar, gostei desse aqui. Só que o da Apple não aguenta a bateria, as né? 10 horas de prova, né? 11, 12 horas de prova. E esse aqui aguenta 2 semanas. Só que eu não me adaptei com esse aqui para correr, porque ele não fala. Mas no pedal é massa porque ele te fala a média que tu tá fazendo. E o da Apple, ele te fala cada quilômetro. Cada quilômetro ele fala, ó, tu fez esse quilômetro, tal tempo. Então o primeiro quilômetro eu fiz uns 5,30 e poucos, soltei as pernas, o segundo fui soltando as pernas, que nem o cara faz nos treinos, né? Uns 3, 4 quilômetros soltando as pernas, assim, tipo, agora engrenou, né, cara? Agora engrenou, ligou, tipo, agora vamos lá. Aí corri curtindo o processo, tipo, tentando me colocar no momento.
O Vinhal, que eu falei antes, era um dos staff que fica alcançando água ali, tipo, e tu colocando pra cima, né? E tu passava pela galera correndo, tipo, eles também te colocando Sim, energia todo mundo massa. gritando, né? As crianças, tipo, te cumprimentando E daí fez quanto de pace médio nos 42? deu 4,55. Pô, Eu sabia que podia fazer abaixo de 5, que as outras provas eu tinha feito 5,18. Sabia que era possível, só que não depois de pedalar 35. Eu pensei, vou fazer o pedal uns 32, 33. 35 é bom, né? Fiz 35. E o tempo total de prova daí deu? Deu 10 horas e 7. 10 horas e 7. E daí voltou para casa na segunda-feira e de novo o vazio do... Não, dessa vez foi diferente. Dessa vez foi diferente. Porque antes de sair de casa eu fui num amigo ali, um amigo meu, posso dizer que a gente é amigo ali, porque eu sei que ele não quer meu mal. Eu também não quero o mal dele, eu sei que ele deseja o meu bem, eu também para ele. E fico feliz em ver que ele tá evoluindo. Eu fui na casa dele e digo, vamos fazer um vídeo tipo, falando de tu, da tua evolução, que tu tá... E ele, vamos. Só que eu me coloquei na situação, assim, de acender um start, vamos colocar assim, de aceitar vir aqui, de aceitar fazer um vídeo. Fui ali, fizemos um vídeo, eu e o Evandro, que daí depois tu mandou parabéns pela atitude ali. E daí fiz o vídeo com o Evandro e fui para lá com uma mente diferente, sabe? Quando eu terminei a prova, eu não disse não vou mais fazer. As outras vezes eu falei não vou mais fazer, essa vez eu não vou falar, não vou mais fazer. Vamos deixar rolar, né, cara? Vamos deixar rolar. E aí foi através do esporte que eu tô aqui conversando contigo, né? Através do esporte que esses dias eu me acordei, uma certa manhã acordei esses dias assim, e tipo, ó, várias coisas tu já conseguiu na tua vida, tipo, mas será que é só isso a vida, né? Será que é só, então vamos só correr, nadar, pedalar e cuidar dos filhos, né? Será que tem algo a mais? Tipo, então vamos aceitar, tipo, sair do conforto, conhecer o desconhecido, né? Porque para mim um desconhecido tá aqui na frente de câmera e tal, né? Então eu aceitei essa situação. Então quando eu terminei a prova, eu não disse eu não vou mais fazer, porque eu sei que através do esporte, de repente, pode ser que abra algumas outras portas. Não falo de parte financeira, falo em parte pessoal, né? De, tipo, da pessoa, de repente, poder ajudar uma pessoa só. Só uma, né? Começar a devolver um pouco, né? Mas tu fazer tua parte, tipo, daqui a pouco o cara morre e vai prestar conta, vamos botar assim. Eu, não, fiz minha parte, né? É isso aí. E daí dessa vez foi diferente, tipo, não falei, não vou mais terminar, até fiz um vídeo, dizer, ó, não sei se eu vou falar, vou terminar ou não sei. Vamos curtir o processo, vamos curtir o dia a dia, tipo... Porque o esporte, através do esporte, que nem o cara se acordar às 5 horas da manhã, né? Minha filha tem orgulho do que eu faço. Ela tem orgulho de dizer, esses tempos aí, uma colega dela, meu pai é não sei o quê, tipo, na parte profissional. Minha filha disse, meu pai é um Iron Man. Meu pai é um Iron Man. Ela não disse meu pai é um vendedor. Meu pai é um Iron Man. Meu pai é Iron Man. Então... Não, e a gente vê, né, tanto o Caleb quanto a Manu correndo os kids lá, né? Eles vão junto, nadam já, né? O Caleb, hoje ele tava lá lutando, fazendo uma academia dentro de casa lá, botou um monte de cadeira, e eu saí de casa, tava todas aquelas cadeiras lá, e ele disse aqui é academia e não podia... Era a Manu o dia que eu cheguei lá que tinha corrido 2 km ao redor da mesa? A Manu correu. 2 km ao redor da mesa. Aquele dia foi 1 quilômetro. 1 quilômetro ao redor da mesa. 1 quilômetro, eu dei o meu relógio pra ela, e ela correu 1 quilômetro dentro de casa ao redor da mesa. Tu vê que daí a criança vai pegando, e daí crescendo nesse meio, as crianças vão crescendo no meio. Vão crescendo no meio, massa. As crianças vão crescendo assim e a gente vai crescendo. Porque pensa, tu acorda às 5 horas da manhã, tu se alimenta bem, vai na academia, daqui a pouco tu corre. Tipo, se tu já venceu tudo isso, vai ser muito mais fácil tu vencer outras coisas. Tipo, tu já começa o dia energizado. Não, cara, E às vezes o cara tenta se sabotar, a mente do cara às vezes tenta sabotar o cara assim, tipo, não vai treinar. Tu tá treinando, não tá dando atenção pro teu filho. Opa, espere aí. Tu volta com energia, tu dá atenção pro teu filho. Claro. De repente, se tu não treina, tu não tem energia. Tu tá ali, né? Mas só colocar mais uma parte da prova lá, só pra terminar, que eu tava falando, pensando em falar aquilo e esqueci.
Da outra prova que eu fiz, 11 horas, eu não me hidratei em momento algum eu não me hidratei em momento algum lá na parte do pedal. Dessa vez foi diferente. Já passei, já tomei a primeira hidratação. E a outra vez parece que eu não tinha gostado da água. Essa água tá com gosto de esgoto. Parecia que era água De torneira. né? E dessa vez não, a água tava geladinha. Tipo, tudo que eu via na frente eu comia. Era água, era Gatorade. Tudo que eu via eu comia. Isso ajuda bastante. E fiz uns treinos antes de pedal aqui. E daí num desses, fiz com o Matheus. Um desses treinos, o Matheus falou para mim, me disse, ó, vou te mandar no WhatsApp uma dieta que meu professor faz e ele fica bem colocado, e me mandou essa dieta e eu fui ler a dieta e fiz a dieta. Tu vê como as coisas vão, cada ano tu vai aprendendo uma coisa diferente. Só que daí eu tava lá na prova, eu vi que todos estavam fazendo aquela dieta. Todo mundo estava fazendo a mesma dieta que o Matheus falou para mim fazer, só que eu não tinha conhecimento disso. Porque aqui quem é que fez Ironman, quem é que faz triatlo é eu, mais 2, 3, 4, 5. É pouquíssimos que fazem, então, tipo, né? Sim, tu tem que buscar fora essas referências, então, né? Ou tu depende desses aí que estão fazendo também, te aprender e te ajudar. Eles aprendem e eu, tipo, não guardo para mim. Eu quero ser um cara egoísta. Não, que eu souber, eu já quero passar para frente. Esses tempos nós estávamos eu e o Matheus pedalando, passou um gurizão que tá fazendo triatlo também, passou por nós, estava mal, né? Aí depois arrumei o WhatsApp dele e mandei para ele, digo, ó, tu tem que se hidratar assim, assim, assim. Depois ele me agradeceu, fez um treino massa e disse, ó, mudou meu treino, tipo, aquele dia eu tava morrendo, hoje eu já consegui fazer, pedalar e correr e tô com disposição ainda para brincar com meus filhos, tipo, mudou o treino dele. Então daí o Matheus me mostrou a dieta dele, eu fiz lá que tinha que cortar... Sim. Cortar proteína em excesso, porque demora para digerir. O estômago. Cortar fibra e era muito carboidrato. E eu foquei de vou fazer essa dieta de 2, 3 dias. Sim. E foi uma das coisas que me ajudou, só que eu vi que todos já sabiam fazer. Tu sabe o meu pedal lá, dos 380, quando eu cheguei em 200 km, bem certinho. Que é quando Chega com o tanque cheio, né? Quando eu cheguei em 200 km, eu faço geralmente uma parada um pouco maior, de uns 20 minutos e tal. E sabe o que eu como lá nos 200 km? Um cup noodles, que é aquela que tu bota água quente dentro daquele potinho e tampa. Que lá é puro sódio com massinha, né? Não faz bem para a saúde, mas para aquele momento, porque as pessoas acham que é só doce, né? Mas na verdade o que vai te dar cãibra é a falta de sódio, né? Então você tem que comer o salgado, você tem que fazer um equilíbrio ali. Eletrólito, né? Tu perde muito, então o Gatorade é primordial. O gel, daí tu tem energia, né? Que é o carboidrato, então tu vai cápsula de sal, uma cafeínazinha se tu quer dar uma pancadinha, né? Então tu vai fazendo essa composição aí de nutriente para poder vencer liso, né? Mas eu também já fiz pedal e inclusive quando eu tava treinando mais forte no ciclismo, eu treinava, e agora você já tá falando com o Porva, que pedala junto comigo até. Eu disse assim, tu vê, agora a gente sabe da nossa alimentação, por que nós não fizemos um treino com mais restrição, para nós ver quando que nós vamos quebrar de verdade, porque às vezes o cara esquece, entende? Daqui a pouco teu limite aumentou, mas daí como tu já tá fazendo o gerenciamento de energia, e eu tô fazendo os treinos agora, tipo, vou ir até o quebrar, sabe? Para ver o quanto é o meu quebrar agora. Sim. Entende? Um dia tu me mandou, né? Tu já quebrou em treino de bike e eu te disse nunca quebrei. Como que tu sabe teu limite se tu nunca quebrou? E agora eu já quebrei. Agora tu sabe. Já quebrei, tipo, de ir pra casa só rodeando as pernas. Tu tá hidratado, mas tu perde potência nas pernas. Sim. Não tem mais aquela força. Sobe frequência cardíaca e a wattage, né? O watts ali baixo. Tu não consegue imprimir velocidade. E só colocar uma coisa tipo, lá na corrida, falando da corrida ali. A corrida eu tinha corrido 20 km. E daí passou por mim um argentino, deu uma amolecida lá no 20 km, sim, deu uma amolecida, faltava mais 20. Passou um argentino por mim, ele tava no 30. Eu sei por causa eles vão te dando uns elásticos, assim. Então tu via que ele já tava com dois elásticos, ele já ia colocar o terceiro e ia faltar só mais um. Ele já tava com 3, só faltava mais um. Eu tava com a menos que ele. E daí eu dei uma amolecida, assim. Ele passou por mim falando na língua deles ali, mas eu entendi tudo que ele estava falando para mim. Ele estava falando para mim, tipo, ó, tu é mental, não deixa cair, se hidrata, solta as pernas, é mental, tenha paciência.
Ele dizia pra mim, então tu vê como o esporte ensina, né? Tenha paciência, né, cara? Tu sabe que vai acabar. Então tenha paciência que vai acabar. Não se apavore com o pesadelo que tá na tua frente. É que é aquilo que nós falamos, né? Se você viver lá no futuro, você não aproveita o hoje. Esse que é o ponto. E é o que eu falo para esses guri aqui. Vocês vão conquistar aquilo que vocês querem, mas não hoje. Hoje é o dia que você tem que botar mais um tijolinho na tua vida, que daí quando você terminar de construir a casa, você vai ter a casa pronta. Agora, se você já quiser agora a casa pronta, de repente tu tem que ter aquele pensamento lá que tu tinha lá, né? Vai ser a qualquer custo, mas a qualquer custo é a qualquer custo, entende? Eu acho que esse que é o ponto que o esporte ensina, cara. E aí, assim, eu tenho umas perguntas para te fazer ainda, porque eu tenho certeza absoluta que isso aqui tem papo para nós virar à noite gravando, né? Tem, porque tu tá falando, eu tô pensando longe. Tô pensando no que tu falou ali. Hoje mesmo eu conversei com um amigo de infância, tipo, nós somos amigos lá de infância. E hoje eu conversei com ele mandou no Instagram, ele tava conversando e a ideia dele é a mesma nossa lá do passado. Ele quer, tipo, ele não conseguiu ir degrau por degrau, ele quer, tipo, dar um pulo, sabe? E eu acho que tem que ser degrau por degrau. Até porque, me diga assim, qual é a graça que vai ter se você cair as coisas na tua frente hoje? Você não vai saborear. E os caras perdem ainda, os caras não souberam ganhar, eles perdem, né? Tu vê que nem quem ganha na Mega Sena e vários outros que ganham várias coisas fáceis de mão beijada, não sabe de onde veio, não sabe administrar e perde tudo. É essa que é a verdade. Mas olha só, Ariel, o ponto mais importante até de tudo isso é que tu conhece bem os dois extremos da coisa, né? Você já sabe se é um cara que tem experiência dos dois lados, seja do tudo do ruim e tudo do bom, é você, né? Porque o que você vive hoje é o tudo do bom. Eu tenho experiência e queria colocar uma coisa. Tenho experiência e não me orgulho do meu passado, não me orgulho das coisas erradas que eu fiz, mas me orgulho de ter saído de lá, ter conseguido sair. Sabe? E aquela força, tipo, garra que tu usava para fazer uma coisa mal, daí o cara tem que usar agora para aceitar fazer uma coisa boa. Coisa boa, né? E aí agora tu tá nessa pegada e eu vou te dizer assim, eu até te falei particular, né? Da grandeza que tu tem quando você faz aquilo que você fez, né? Que você pegou um cara que tava saindo lá, né? Nem você mesmo e ele falaram, né? Saiu da cadeia. E a sociedade, até os vizinhos foram lá, né? Sim. E disse, o que vocês dois estão tramando? Falou pra Bruna, né? O que vocês dois estão tramando? O cara com uma tornozeleira. O cara falou pra Bruna que os outros vizinhos estavam falando, mas ainda que ele foi lá no portão. Tem que agradecer ele. Mas o que estavam tramando? Que estava vindo um cara com tornozeleira e no final das contas estava ajudando o cara. Deu conselho, levou ele para correr junto contigo e a parte mais que me emociona ele nem sabia que ia correr junto comigo, treinar a preparação para trabalhar lá no caminhão do lixo, né? Tá trabalhando lá no caminhão. Correndo. Então tu vê, né, meu, como as coisas são... Chega a ser engraçado, mas, é a mão de Deus dizendo, é por aí que vai. E o quanto satisfatório é você poder ajudar as pessoas, né? Dar essas dicas e tal. E salvar, que nem eu digo, nem que seja só um. Só um, tá bom. De repente, isso que tu salva ainda salva vários, né? Salva vários. Então, esse que é o ponto. E a outra pergunta que eu ia te fazer é, na tua visão, o que é mais difícil? Concluir um Ironman ou mudar de vida? Agora. Essa pergunta é embaçada de responder. A pergunta é embaçada. Porque tu sabe, né, que a mudança de vida lá é difícil, mas agora... Não, mas mudar de vida é pior. É pior. É mais difícil. Então, tu vê, né? Um Ironman é fichinha perto disso. Mudar de vida é mais difícil. É um processo, né? Processo. E quando eu saí do Creta, nunca, tipo, virei as costas pra alguém. Pra mim, eu sou a mesma pessoa que eu sempre fui. Sou o mesmo, vamos colocar assim, o mesmo vagabundo lá de antigamente. Só que trabalhador. Essa frase tá... eu sou o mesmo. O mesmo vagabundo, só que trabalhando. Sou o mesmo, só com as ideias diferentes, né? Princípios diferentes, né? Com propósito na vida. Propósito, né? Uma família para cuidar, com filho. O cara quer que não tem ganância, quer que não quer dinheiro, mas o propósito não é. Às vezes o cara tá lá grandão, né? Tipo ricão, tipo Ferrari e tudo mais, mas não dá uma atenção pro filho, não faz um esporte, né? Então a coisa tem que andar equilibrada, né?
Tem que ter um equilíbrio, né? Esporte, trabalho, família. Acho que é aí que tá a riqueza verdadeira, né? Aí tá a riqueza Tá verdadeira. Mas mudar de vida eu acho que é pior. A prova do Ironman exige foco e tudo mais, né? É isso aí. Mas, cara, eu quis te convidar aqui porque a gente conversa já há muitos anos, né? Por mais que a gente esteja mais próximo agora, né? Nesses últimos anos, digamos, por causa do esporte, tu me pede algumas coisas de bike. Que me ajudou na parte de bike, né? E disse, ó, essa bike tu pode comprar, essa aqui tu não pode comprar. E daí... Mas a gente se conhece há muito tempo, né? No final das contas, a gurizada sempre, Vacaria também é grande, mas é pequena, né? Todo mundo um conhece o outro e tal. E eu acho que o ponto central da nossa conversa, o principal insight disso que eu pego, é o seguinte, cara, é possível, é só ter fé em Deus e também fazer a tua parte, né? Fazer a tua parte. Porque no final das contas, você não saiu desse... Você teve pessoas que te ajudaram a sair do poço, do fundo do poço, sim. Mas o cara que mais te ajudou foi você. Sim. Para chegar nessa conquista. E no final das contas, a gente olha muito para as outras pessoas, a vida ela é coletiva, a gente tem a nossa família, mas dentro da nossa cachola é só nós que estamos, né, meu? E se nós não tomar a decisão e não for a luta, e não treinar, e não correr... E não abastecer também com mais informação, estudar, que nem você falou que não gosta tanto de ler, mas gosta de escutar, tá tudo bem. Mas eu li esses dias atrás, tu vê que esse ano que mudou meus hábitos de acordar às 5 e pouco, escutei tanto eles falar em leitura, eu digo, vou ler um livro para me ver. Aí peguei no Google, ele ia marcando as páginas que eu tava lendo e li um livro inteiro, né, cara? Segredos da Mente Milionária. Que massa que eu achei. Muito bom. Nem era tanto a respeito de dinheiro, mas... Claro, mindset, claro. É o quanto a gente é programado nas coisas, né? Que às vezes as vontades que a gente tem nem são as nossas vontades. A gente foi programado desde pequeno. Nossos pais foram assim e aprenderam com os avós e passaram para o outro e foram... E aqui estamos nós. E a gente foi programado. Olha só o tanto de livro que tem aqui, ó. Eu teve o ano sabático que eu estava com 106 quilos. E eu digo, vou emagrecer. E aí, depois que eu vivi o processo, né, e tal, e comecei também através do esporte, né, e emagreci e tudo mais, daí teve um ano que eu disse, mas eu tô fazendo as coisas meio pela metade. Eu vou ficar um ano sem beber nada, sem usar nada, só a água, nem refrigerante. E daí eu digo, e para piorar, eu vou me botar num desafio de ler um livro por semana. Nossa, esse é o desafio, esse é o Ironman. Ano sabático eu chamei. Então foram 54 livros em um ano. Um por semana. Tá aí, ó. Fui lá em casa e teve o investidor inteligente ali, ó. Que olha o tamanho do livro. Chato pra caramba, mas te ensina um monte de coisa. Então, e lá em casa tem livro espalhado por todo. Eu aconselho a ler. Eu não gosto de ler, mas eu tenho... Ontem eu não li, ontem eu li. Tipo, eu tento ler assim umas 5 páginas, sabe? Só que daí eu comecei a ler um livro e já não achei tão legal aquele livro. Daí já passei por Mas tem que ir até o final, porque o livro no começo ele nunca é legal. Ele sempre... Eu tô lendo agora lá, Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. É um livro que fala justamente do círculo circadiano, que a gente tem horários para comer, para se exercitar. Mas isso é um papo que, vai longe. Vai longe. Cara, eu acho que era isso. Eu acho que você é um mega de um paizão, eu acho que você é um mega de um Ironman, você é um mega de um amigão, que bom que tu tá podendo retribuir isso para as pessoas. E o final dessa história, né, desse episódio aqui do Cybercast nós não somos santinhos, né? A gente já fez um monte de coisa, eu também já fiz minhas cagadas na vida, mas assim, hoje eu mudei e não tem problema nenhum de mudar. E estamos aqui nós, né, para dizer para as pessoas, para levar uma palavra de conforto, às vezes, para aquele que está, né, vivendo uma situação um pouco mais delicada, que está, de repente, no fundo do poço. Olha aí, ó, tá aí a prova viva, ó, os dois extremos. O cara já fez 4 Ironman.
Vai falar o quê, meu? Né? Vai falar o quê? Fiz 3 e um 70.3. 4? E fiz um sprint, que é uma prova que não é do Ironman. Ironman é um triatlo, né? Tipo, eu fiz o sprint, foi o triatlo, foi o primeiro, depois foi o 70.3 e 3 Ironman full. E agora vamos começar a treinar pro quarto, que daí é meio um pouco mais ganancioso, porque daí o cara tem que fazer... Quer fazer abaixo de 10 horas. Abaixo de 10, tipo, já fica pesado, mas não é impossível. Bateu na trave, né? Não é impossível, mas tem que continuar nesse projeto, tem que continuar focado. Eu tenho uma palavra que eu esqueço, eu não tenho vergonha de dizer que eu esqueço. A pessoa que tá focado tá o quê? Disciplina, né? Disciplina. Tem que ter disciplina, né, cara? Acordar cedo, planejar o dia, tipo, tanto na parte familiar quanto na parte profissional, parte do esporte. Então, ter disciplina e não largar. Não desistir. Né, não largar. Então, tem como, eu sei o caminho, fazer abaixo de 10 horas, o caminho é continuar treinando e elevando cada vez mais a velocidade, o VO2, né? Cada vez mais. Porque daí tu arrasta o leve junto, né? Isso aí. Tu arrasta o leve. Tipo, meu forte hoje no pedal é 37. Já fiz uma média de 37 um dia, num 40 km aqui, que o tempo ajudou no vento. 37. Então tu arrasta o leve junto, né? Mas eu já te falei que eu tenho a solução para esse teu problema. Eu já falei pro próprio Matheus. Não. É treino. É você parar, deixar a tua bike de TT de lado e pegar uma speed e andar com nós de speed, subir serra, que nós estamos fazendo. Os guris estão andando aí fazendo 35, 36 de speed. O que vai acontecer? Tu vai... Para acompanhar eles, você vai sair totalmente do teu conforto da tua TT. Tu vai vir por uma bike que tu vai andar numa posição mais reta e tal, menos aerodinâmica. O que vai acontecer quando tu pegar a TT? Opa, tenho perna sobrando. Sim, não. Vocês estão viciados, tanto tu quanto o Matheus, em andar com as TT. Né? É diferente. Sim. Vai treinar de speed normal e aí você vai ter esse ganho ali na frente. Sabe por que a TT, ela no triatlo, né? Ela ajuda um pouco... Aerodinâmica, né? Claro. Ela ajuda um pouco dizem, né? Não sou físico ali na parte da bicicleta, mas eu sei que o que fala é que daí tu economiza um pouco das pernas na parte da corrida. Tu vai fazer força nas pernas, mas ela te deixa numa posição... Não, tu fica bem sentado numa posição quase de corrida, né? Ela te deixa preparado. Se tu não fizer um bike fit certinho, tu moe com as costas, né? Moe com as costas. Sim, moe com as costas. Mas assim, Ariel, para fechar... Deixa aí tua mensagem aí para quem vai nos escutar agora olhando para essa câmera, diz assim, ó, cara, você que tá numa situação ruim e você fala aí, deixa um pensamento aí para quem vai nos escutar e quer mudar de vida e o esporte e tudo que tu sentir agora, fala aí. Meu Deus, né? A minha ideia é assim, é que é embaçado porque daí tu fala, às vezes tu dá conselho para alguém e a pessoa tem que viver aquilo, né, cara? E a pessoa tem que passar, até tem uma música que é assim, né? A pessoa, tu dá conselho, a pessoa tem que passar por certas coisas, né? Então é embaçado dar conselho, eu quero dizer, né? Mas se for dar um conselho para alguém, eu vou dizer assim que comece uma coisa, que tu falou para mim na parte da leitura, e não largue, né, cara? Vai até o fim. E não espere, tipo, o momento certo. Nem tu me convidou um dia para vir aqui, eu disse não vou, porque não é o momento certo. E dessa vez eu disse, agora o que vier pela frente eu vou fazer, porque tipo, já tô com 40 anos, né, cara? Tipo, azar, né? Não é nem uma ideia ruim, é só ideia, plantação boa, né? Então se tu acredita numa coisa, não pare, acredita e vai até o fim, esteja foco, disciplina, não comece uma coisa e pare. E o que eu acho importantíssimo, mais importante, para mim, existe algo maior do que a gente vivia aqui na Terra. E não estamos falando de ET, algo maior, né, cara? E também de ET eu não sei, tipo, se me perguntar, eu não sei, olha o tamanho do planeta, como é que, né, aqui na Terra diz que é muito pequenininha a Terra perto de tudo o universo, então por que Deus vai fazer só a vida só na Terra? Eu não sei se tem ET ou não. Mas, enfim... Existe uma coisa maior que nos dá força e que nos eleva e que nos salva, que nos dá 1, 2 e 3 chances e é o Espírito Santo e é algo maior que é o nosso Pai que nos criou. E se tu pedir alguma coisa com fé, tipo, acreditando realmente
com fé que vai dar certo, se ajoelhar, tipo, e acreditar naquilo e focar, assim, e acreditar naquilo e dar o passo, né? Dar o passo que Deus coloca o chão. E eu tenho certeza que as coisas se encaixam. Só que a gente tem que ser ambicioso e impedir algo que a gente quer grande e a gente vai chegar lá perto, pelo menos já vai ser uma coisa massa, né? Então é essa a ideia, né? E jamais julgar alguém, né? O fulano faz isso por causa... Julgar a pessoa, de repente o cara tá num caminho que levou ele ali, mas isso não quer dizer que ele não vá sair dali, né? A vida não acabou ali. De repente o cara que tá julgando, daqui a pouco vai precisar dele. É louco, né? Então, minha ideia é essa aí, né? Essa aí é minha ideia. Tu é foda demais, cara. Eu acho muito massa a tua simplicidade que tu fala. E eu acho que é um papo que faz muito sentido. Acreditar em Deus, botar um objetivo, cuidar da família, fazer as coisas certas. Não tem como dar errado. Só trabalhar. E o mesmo vagabundo, só que trabalhando é top demais. Ai. Cara, eu só tenho a te agradecer. Muito obrigado. O que tu tá fazendo aqui e tá motivando muita gente, tá? Muita gente aí pro Ironman, e isso é muito importante. Isso salva muita gente, cara. E continue assim, ajudando as pessoas. Acho que a gente tem que devolver tudo aquilo que nós conseguimos, né? Ser grato, né? Sempre sendo o mesmo, né? Não achando que é mais que ninguém. Sem julgamento. Né? Tudo pro mesmo lugar, né? É isso aí. E é isso aí, meu. Obrigadão mais uma vez. E o que precisar, tamo junto. Vamos lá. Vamos tocar o pé nesses Ironman, nessas bikes que é... Eu agradeço pelo convite, pela oportunidade. Eu tenho certeza que a tua intenção é só fazer o bem, nem tu falou, né? Sinto de coração, tipo, nem tu falou, já ganhou bastante, então, às vezes, né, o cara se cobra que tem que, às vezes, dar um pouquinho, né? Tem até isso na Bíblia, é uma parte do talento, né? E eu sei que, né, tu sempre me ajudou com palavras e com algumas outras coisas e é isso aí, agradecer. Show. Estamos no mesmo caminho, né? No mesmo caminho. Obrigadão. Esse foi o Cybercast, meu amigo Ariel Tarigo, o Ironman da Vacaria, já 4 Ironmans. Se esse conteúdo faz sentido, se tem alguém que você acha que deva escutar essa história, a trajetória do Ariel, que essa palavra vai levar um conforto ou de repente uma luz para essas pessoas, curte, compartilha e até o próximo episódio.